Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Educação em uma abordagem filosófica. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco os elementos em torno do Renascimento e do Iluminismo. Como a gente tem visto, deve estar claro para você que existe uma relação direta entre a reflexão filosófica, entre as ideias filosóficas de cada período histórico com a questão da educação. E é por isso que a gente está aqui entendendo os fundamentos da educação a partir de uma abordagem filosófica. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco melhor o que o Renascimento e o Iluminismo, esses dois movimentos de importância histórica fundamental na história da filosofia e mesmo na história da humanidade, tiveram para com a educação, ok? Eu sou o professor Wilson Fernandes, vamos lá? Vamos para mais uma aula? Então vem comigo. O Renascimento e o Iluminismo são dois momentos históricos do estabelecimento de novos rumos para se pensar o que é a educação. Invariavelmente, esses períodos históricos são marcados por duas palavras, né? Revoluções e transformações sociais. Então, nesse aspecto, você já deve ter visto aí nas abordagens históricas, no seu estudo em torno da história, como esse período representou novos paradigmas para o que representa o conhecimento. E é isso que nos interessa na aula de hoje, tá? Primeira questão, a relação entre a razão e a fé, ela é colocada não mais como centro da discussão durante o período moderno. Na verdade, o período moderno, que vai demarcar aí tanto o iluminismo como o renascimento, vai discutir o que valida o conhecimento humano, o que faz com que determinados conhecimentos tenham uma característica científica, válida, demonstrável. Está nascendo na história da filosofia, de maneira muito direta, a questão da epistemologia, ou seja, essa palavrinha que parece difícil, né? Mas na verdade não é, estudante, está relacionada com o quê, pessoal? Com um conhecimento seguro, um conhecimento científico, demonstrável. O que você vai ter então durante o período moderno? O desenvolvimento das ciências e da observação e da demonstração do conhecimento, ok? Então esses elementos estão marcados aí nesse início do período moderno. Nós temos no período moderno, pessoal, de maneira muito clara, a desconstrução da tese do geocentrismo. Quer dizer, a Terra não é mais o centro do sistema solar. Pelo contrário, né, o sistema solar tem o Sol como elemento central. E é nesse momento histórico que isso acontece, por meio de uma ampla discussão filosófica de fundo científico que envolve autores como Copérnico, Galileu e Kepler. Cada vez mais o período moderno vai abandonando as teses em torno da questão da fé, tal qual foi o elemento central, como nós vimos aí nos nossos estudos, do período medieval. Assim, gradativamente, o que nós temos? Mesmo um declínio do campo da política, né, no sentido em que, em última instância, a fé e Deus seriam os elementos para pensar até mesmo a vida em sociedade. Esses elementos vão sendo gradativamente abandonados e retrabalhados durante o período moderno, principalmente por meio dessa questão da ideia de luz, né? Então, o iluminismo, a luz da razão, a luz natural da razão, a luz da razão que nos leva a conhecer os objetos para além de um princípio meramente teocêntrico que colocaria Deus como o centro de todas as coisas, conforme nós tivemos aí durante o período durante o período medieval. Para a gente caminhar um pouco, aqui nós temos uma lista muito grande sobre o debate epistemológico central do período moderno, que é a relação entre os empiristas e os racionalistas. Então você vai perceber no seu material como a gente trabalhou profundamente esses elementos. Tá? Então aí Francis Bacon, David Hume, John Locke são três representantes da tese empirista. No empirismo, a observação, a experiência, a demonstração observável é o que valida um conhecimento científico. Então na base empirista, do ponto de vista epistemológico, nós temos a valorização das sensações, das impressões. Para lembrar aí, o Locke é o cara que trabalha com a ideia a nossa mente é uma lousa em branco, né? Todos os nossos conhecimentos se apresentam a partir das nossas sensações. Hume, no mesmo caminho, vai valorizar bastante a impressão, e o Francis Bacon vai inclusive falar sobre os ídolos, né? Francis Bacon, inclusive, é um dos primeiros a fazer uma grande distinção entre os campos dos conhecimentos, ok? Por outro lado, contrariamente às teses racionalistas, nós temos contrariamente às teses empiristas, nós temos os racionalistas. O que o racionalismo estabelece como princípio epistemológico? A importância da razão. Então, Descartes e Leibniz talvez sejam os dois representantes mais importantes do racionalismo, no sentido em que o racionalismo vai colocar
o conhecimento seguro como algo que precisa ser validado pela razão e não meramente pelas sensações. Aqui nós temos muito claramente essa oposição entre os empiristas e os racionalistas. Na perspectiva cartesiana, por exemplo, a dúvida, o cogito é o critério de validação do real. Isso tem que ficar claro para você aí, para entender como o iluminismo e o renascimento influenciam na educação. Percebam que todas essas ideias desses autores vão ter diretamente um impacto na forma como nós entendemos o processo de aprendizagem, ok? Isso é muito importante para a gente ter clareza. O último ponto aqui para a gente ver na nossa fundamentação teórica, a questão do criticismo do Kant, né? O Kant vai se perguntar até onde eu posso conhecer e vai falar sobre o esclarecimento, que nós vamos trabalhar mais profundamente em outros momentos. O sapere aude, né, em latim significa ouse saber. Nós temos também o Hegel, que é o importante autor do período moderno, que vai estabelecer o que nós chamamos de tese idealista, né? Para Hegel, o real é racional. Então tudo que acontece no mundo real tem por trás uma racionalidade que faz com que a história, com que o movimento da história caminhe para a manifestação do espírito absoluto. Então, basicamente, esse é o idealismo do Hegel, né? Está surgindo a dialética, tá vendo? A dialética hegeliana enquanto presente no movimento da própria história, a relação entre tese, antítese e síntese. Tá vendo, pessoal? Durante a modernidade a gente teve empirismo, racionalismo, criticismo kantiano e o idealismo hegeliano. São algumas correntes interessantes do ponto de vista filosófico que transpassaram todo esse período. Nos nossos contextos em práticas, você vai encontrar aí a importância do desenvolvimento científico do Renascimento e do Iluminismo, como isso colocou a questão da fé, muito importante do período medieval, em segundo plano. E como o período do Iluminismo e do Renascimento trouxeram, né, novos modelos de compreensão da educação, a partir de princípios relacionados à luz natural da razão, ok? Na experimentação, tem uma citação muito interessante do Gabriel do Morente, que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, né? Como é que você chega à ideia de uma esfera? Você tem duas formas de chegar à compreensão de uma ideia de esfera. Ou experimentando, observando esferas no mundo natural, ou pensando que, do ponto de vista lógico, uma esfera nada mais é do que o giro de meia circunferência girando ao redor do diâmetro. Quer dizer, você consegue criar essa imagem mental racional da esfera para além da experiência. E é aí que você vai poder brincar. E aí, será que o empirismo ou o racionalismo seriam correntes mais interessantes para se pensar uma base filosófica da educação? Nas aplicações, né, a gente tem aí, por exemplo, como é que os princípios empiristas e racionalistas podem ser contrapostos nas vivências conceituais apresentadas na sala de aula. Como é que o aluno chega à compreensão do que é um triângulo? Ele chega por meio da demonstração do professor e a partir de um princípio racional em que ele vê a lógica de um triângulo, ou ele chega por meio da experimentação sensível de objetos do mundo natural que lembrem essa figura geométrica? Essa é a nossa provocação para você aí na nossa parte de aplicação. Muito obrigado, caro aluno. Bons estudos para você e até a próxima aula.